Bem-vindos ao nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Estamos no livro 1, capítulo 2, o expressável e o inexprimível, o conhecível e o incognoscível. Então vamos iniciar a leitura do capítulo 2. Quem então sobre Deus quer falar ou ouvir, deve saber claramente que todas as coisas não são inexprimíveis, nem são todas expressáveis, tanto aquelas relacionadas à teologia e aquelas relacionadas à economia. Todas as coisas certamente não são nem cognoscíveis, nem todas conhecidas. Que o conhecimento é uma coisa e o expressável uma outra, do mesmo modo, o falar é uma coisa e o conhecer uma outra. Ainda, muitos dos conceitos que formamos obscuramente sobre Deus não podem ser adequadamente explicados, mas somos forçados a declarar à nossa maneira o que está além de nós. Por exemplo, nós atribuímos a Deus sono, cólera, indiferença, mãos, pés e outras coisas do mesmo gênero. Aqui eu vou fazer um comentário, depois que terminou esse primeiro parágrafo. Quando está falando aqui economia, significa o plano da salvação de Deus, né? O plano da salvação de Deus. E ele está começando a falar sobre Deus e sobre as coisas de Deus, né? E assim, mas nem tudo. E aqui ele faz umas distinções importantes, porque assim, falar de Deus e conhecer sobre Deus, né? A gente não consegue conhecer realmente Deus na sua essência, porque senão ele vai deixar de ser Deus, né? O que a gente conhece sobre Deus é aquilo que Deus revelou. Então vamos continuar a nossa leitura. Que Deus não tem começo e nem fim, que Ele é eterno e perpétuo, incriado, imutável, inalterável, simples, não composto, incorporal, invisível, impalpável, incircunscrito, ilimitado, ilusório, incompreensível, impensável, bom, justo, todo-poderoso, Criador de todas as criaturas, mestre de todos, dono de uma visão universal, fornecendo todas as coisas, soberano, juiz, nós sabemos disso e também o confessamos. Da mesma forma que Deus é um, podemos dizer uma essência única que se faz conhecer e são em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja um em todos os aspectos, além da ausência de geração, a geração e a processão, que o Filho único, Verbo de Deus e Deus, a causa das entranhas de sua misericórdia, em vista de nossa salvação, a aquiescência do Pai e a cooperação do Espírito Santo, foi projetado sem sementes e sem corrupção. Ele nasceu da Santa Virgem e Mãe de Deus, Maria, pela intervenção do Espírito Santo, e que dela se tornou homem perfeito, que o mesmo é Deus perfeito, ao mesmo tempo que é o homem perfeito, formado de duas naturezas, a saber, a divindade e a humanidade, que é encontrado em duas naturezas dotadas de inteligência, de vontade, de atividade, de liberdade e, em resumo,
que existem perfeitamente dentro do limite da medida adequada para cada a divindade e a humanidade, eu digo, mas em uma pessoa única e composta, que ele sentia fome e sede, que ele enfrentou a fadiga, que ele foi crucificado e que ele aceitou e aprovou passar a morte em uma tumba, que ele ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus, de onde ele virá a nós e um dia nos verá de novo. A Escritura Divina também e todo o coro dos santos testemunham isso. Mas em que consiste a essência de Deus? Ou de que maneira ela se encontra em todas as coisas? Ou como Deus procede de Deus? Ou como está sendo aniquilado o Filho único? E como Deus se tornou um homem saindo de sangue virginal? Ter sido formado de acordo com uma lei que não a da natureza? E como, sem molhar os pés, ele anda sobre as águas? Nós não conhecemos também e somos incapazes de dizer. Em conclusão, exceto o que tem sido manifestamente divino para nós, anunciado ou revelado pelas Santas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, é impossível que Deus diga ou simplesmente que nós entendamos alguma coisa. Muito obrigado pela atenção e até nossa próxima aula.